Está começando o Boletim de Notícias, eu sou a Andressa Carvalho e te faço companhia a partir de agora com muita informação. E campanhas de conscientização sobre a hipertensão arterial estão acontecendo durante todo o mês, para alertar a população sobre a doença silenciosa e perigosa que afeta 1 em cada 4 pessoas adultas no Brasil. São muitos os atendimentos às pessoas hipertensas realizados em todo o SUS, o Sistema Único de Saúde. No Hospital Universitário Walter Cantídio, não é diferente. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de adultos com hipertensão, a conhecida pressão alta, cresceu quase 4% nos últimos 15 anos. Atualmente, quase 27% dos brasileiros acima de 30 anos são hipertensos. E o pior é que não há uma causa definida para a doença. Em 90 a 95% dos casos, a hipertensão é chamada de idiopática ou primária, não tem causa. Apenas em 5% dos casos, a hipertensão tem uma causa, que pode ser um tumor da glândula suprarrenal, problema da tireoide, etc. Mas na grande maioria dos casos, na hipertensão primária, mesmo que não haja causa, há fatores que predispõem, que são o excesso de peso, o excesso de sal na dieta, a falta de exercício físico, o tabagismo. Abril é o mês de combate à hipertensão, uma doença silenciosa que pode ser evitada ou tratada com cuidados básicos, como alimentação saudável e exercícios físicos. E nem todo mundo precisa de medicação. A dona Regina sabe bem e trata a pressão alta com todo cuidado. A diferença só da alimentação, né? Diminui a bebida, eu fumava, na época deixei de fumar. Não como nada de gordura, essas comidas como salsicha, essas coisas ninguém come, né? Mais comida saudável? Muito pouca, mais comida saudável. Carne muito pouca, mas é frango, ovo, muita verdura, legumes. E tem dado certo? Dá demais. A hipertensão é uma condição em que a força do sangue contra a parede das artérias é muito grande e isso pode causar diversos problemas. É uma doença muito comum. Todos os anos, 2 milhões de novos casos são registrados aqui no país e a doença requer um acompanhamento médico. Aqui no Hospital Universitário Walter Cantídio, os pacientes são acompanhados por meio do ambulatório de cardiologia. Temos uma má e uma boa notícia. A má notícia é que a hipertensão não tem cura, como você falou, é uma doença crônica. A boa notícia é que ela pode ser controlada, diminuindo os fatores de risco. Cuidados básicos, como esse que a gente já falou, de mudança do estilo de vida, para adquirindo um estilo de vida saudável, a gente pode ou evitar a hipertensão ou pelo menos controlá-la. E no último domingo foi o Dia Mundial do Livro, uma data escolhida para falar de livros, do hábito e da necessidade de se ler cada vez mais. A data foi criada em 1995, durante o 28º Congresso Geral da Unesco, com o objetivo de estimular o hábito da leitura e celebrar a existência dos livros e seus autores. A escolha da data foi uma homenagem aos escritores Miguel de Cervantes, Inca de la Vega e William Shakespeare, que morreram em 23 de abril de 1616. Nós estamos aqui na Biblioteca Pública de Fernando de Noronha em meio a vários títulos. Um ótimo lugar para iniciar essa reportagem. E para refletir sobre a data, conversamos com alguns moradores da ilha sobre o hábito da leitura e sobre o que os livros proporcionam. Conhecimento sobre o mundo, porque assim, os livros eles podem trazer várias coisas pra gente, assim, tirar da realidade, é um lazer, imaginação. Se você lê Machado de Assis, e aí você pode ficar um pouco aborrido lendo Brás Cubas, mas se você lê O Alienista, você se acaba de rir. Então, as emoções são diversas, independente do autor, mas o livro vai trazer tudo isso. E ter tempo para o livro é muito importante. Em Noronha não há livrarias. Os leitores adquirem livros ou pela internet, ou recorrem aos livros digitais, ou vão até a biblioteca pública, localizada na Praça da Vila do 30, e pegam livros emprestados. Levam de 2 a 3 livros, assim, no mês. É bem interessante o fluxo de pessoas pegando livros emprestados na biblioteca pública. Exploradores de águas profundas localizaram os destroços de um navio japonês que foi torpedeado durante a Segunda Guerra Mundial.
perto das Filipinas, no qual morreram mais de 1.000 prisioneiros, a maioria australianos. A Fundação Silent World para Arqueologia Subaquática anunciou neste sábado que encontrou os destroços do navio japonês Montevideo Maru, que foi torpedeado durante a Segunda Guerra Mundial perto das Filipinas. Exploradores de águas profundas localizaram a embarcação, na qual morreram mais de 1.000 prisioneiros, a maioria australianos, a mais de 4.000 metros de profundidade no Mar da China Meridional. A descoberta foi feita após 12 dias de buscas com o auxílio de um drone subaquático com sonar. De acordo com a Silent World, o navio deve ter sido atingido por 2 torpedos e então partiu-se em 2, com a proa e a popa a cerca de 500 metros uma da outra no fundo do mar. O naufrágio é uma das piores tragédias marítimas da Austrália, com cerca de 1.060 pessoas de 14 nacionalidades mortas, incluindo 979 australianos, dos quais 850 eram militares. O navio foi afundado em 1º de julho de 1942 por um submarino americano, cuja tripulação não sabia que transportava prisioneiros de guerra. Nem objetos nem restos humanos serão retirados em respeito às famílias das vítimas. E será que no futuro vão surgir novos tipos de jogadores de futebol? Engenheiros da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, desenvolveram um robô capaz de caminhar, correr e até jogar futebol. Chamado de Artemis, o robô tem feito caminhadas regulares pelo campus da universidade, com sucesso inclusive em superfícies ásperas e irregulares. Artemis foi cronometrado andando a pouco mais de 2 metros por segundo, o que o tornaria o robô humanoide mais rápido do mundo, de acordo com os desenvolvedores. A principal inovação do robô é que os dispositivos que geram o movimento foram projetados sob medida para se comportar como músculos biológicos. A Artemis também faz menos barulho e é mais limpo que as máquinas que utilizam dispositivos hidráulicos. Toda essa potencialidade vai ser revelada na RoboCup, na França, em junho, com o robô humanoide jogando até futebol. E hoje em dia é comum tirar uma selfie ou registrar um momento em foto com o celular. Mas a fotografia passou por uma longa evolução até chegar a esse ponto. Para mostrar como se deu essa história, o Museu da Cultura Cearense, localizado no Centro Dragão do Mar, promove uma exposição que conta a evolução da fotografia. Era com esse caixote de câmera instantânea, mais conhecido como lambe-lambe, que se tirava as fotografias antigamente. Eles ficavam em locais públicos e, para garantir a qualidade do trabalho, os fotógrafos tocavam a foto com a língua durante a lavagem para avaliar a fixação. Daí o nome, lambe-lambe. Outra raridade aqui é o monóculo, antes muito comum para relembrar os momentos e que está praticamente extinto. Hoje eles já não existem mais nas cidades de Romaria cearense, mas eram muito comuns. Essa coleção ela foi justamente constituída a partir dessas praças e dessas feiras, desses locais de Romaria. E além disso, o que é mais interessante é que desde 2019 a gente tem como colaborador o mestre Júlio Santos aqui no Dragão do Mar, trazendo com ele uma imensa coleção, tanto que a gente tem uma sala destinada a ele. A parte mais destacada da exposição é a fotopintura, ou retrato pintado. Eles ocupavam as paredes das casas, mostrando a família em fotografias coloridas à mão. E o melhor para o público é poder conversar com o mestre Júlio Santos, uma referência na arte da fotopintura. Tenho 68 anos só trabalhando como fotopintor, porque na realidade eu nunca fiz outra coisa a não ser fotopintura. O público vai encontrar aqui lembrança, história, vai encontrar aqui sonhos, porque a gente realiza sonho, que é eu digo para as pessoas no universo da fotopintura qual o seu sonho. A gente realiza o sonho das pessoas e elas fazem uma viagem dentro da vida delas ao passado próximo dela, quando elas viveram como criança vendo esses retratos. A exposição reúne ainda ensaios fotográficos, acervos de coleção e cerca de 10.000 itens relacionados à arte da fotografia. Essa exposição já viajou por muitos museus do Brasil, mas o Ceará ainda não havia visto os ensaios que compõem uma das salas, que é um ensaio do Tiago Santana, um ensaio que trata do lambe-lambe contemporâneo, uma parceria e coautoria do Luiz Santos e do Tonho Ceará, uma mostra da coleção de um pesquisador alemão, que é o maior pesquisador
e colecionador de fotopinturas da América Latina, o Titus Riedler, e tem inédito o material da Casa Gino. Não existe mais em Juazeiro do Norte, mas foi uma referência para essa fotografia. A mostra Retrato de Mestre pode ser visitada no piso superior do Museu da Cultura Cearense, no Centro Dragão do Mar. E a entrada é gratuita. E lembrando que a exposição é gratuita e está aberta ao público. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!